espelhar o livro. Então, vamos lá. Geometria molecular. Estou esperando agora o material para vocês. Compartilhando. Vamos lá, professor. Tá aqui, pronto. Então, já anotem aí, atividade página 303. Pode anotar aí, tá? Atividade página 303. Então, quando a gente fala de geometria molecular, a gente fala de tudo que já foi dito sobre ligações químicas, tá? As ligações químicas em geral, tanto a ligação covalente quanto a ligação iônica, elas são um fundamento aqui no que nós falaremos agora sobre geometria. A geometria, gente, é justamente como uma molécula se comporta no espaço. Como uma molécula se comporta no espaço. Como ela vai estar disposta no espaço em função dos seus ligandes e em função de supostos pares de elétrons que sobram nos átomos centrais. É importante que vocês notem isso. A gente faz toda aquela questão de ver quem é o átomo central, ver quem são os ligandes, quantos elétrons serão compartilhados, né? Nós vimos isso aí no nosso conteúdo passado. Eu preciso notar que esses dados, essas informações, elas são fundamento para a geometria das moléculas. Então, nós temos geometrias que são consideradas lineares, nós temos geometrias que são angulares, nós temos geometrias que são trigonal plana, nós temos geometrias tetraédricas, enfim. Nós temos uma gama de geometrias que todas elas estão fundamentadas o tipo de interação que existe entre essas moléculas. Então, a interação é justamente as ligações químicas que nós já trabalhamos. Então, como eu falei, é o fundamento que nós vamos necessitar para poder definir quem são aí as geometrias de determinadas moléculas. Então, tem algumas coisas que já está rabiscada, porque eu dei aula já para outra turma em relação a isso daí. Tá? Então, tem coisas que eu só vou apagar para poder fazer o que nós chamamos de contextualização. Então, como foi o que eu disse, né, a questão da disposição, né? Então, como a molécula vai se encontrar disposta, né? Então, tem um aqui que já está feito, pronto, eu vou apagar. Você vai notar, por exemplo, aqui, que nas moléculas que nós temos direto aqui de hidrogênio, molécula de HCl, molécula de oxigênio, todos eles têm aí um tipo de ligação e as interações que eles possuem, né? No caso aqui, especificamente, nós temos interação do tipo ligações covalentes. Então, essas ligações covalentes são o fundamento de como essas moléculas se encontram. Você nota aí que todas elas, tanto como o H2, como o HCl e o próprio oxigênio, todas estão dispostas de maneira linear. Então, assim, ó, estão retinhas, né? Então, são lineares por quê? Porque entre eles não existe sobra de pares de elétrons, ou seja, nós não possuímos aí um átomo central. Só para relembrar vocês o que é um átomo central, é aquele átomo que está no centro, né? Eu tenho aqui, vamos dizer que eu tenho uma molécula que tem um centro. Então, se eu digo, por exemplo, que eu tenho um elemento qualquer, e esse elemento ele possui nuvens que se ligam ao redor dele, ó, então esse elemento aqui é o centro, não é verdade? Então, se tem um centro, eu tenho que observar tudo nesse centro. Se tem par de elétrons, quantos elétrons esse centro vai compartilhar, que espécie de compartilhamento ele faz, né? Se é simples, se é dupla, se é tripla, porque nós já trabalhamos isso no mês passado, né? Nós sabemos fazer essa diferença aí entre esse tipo de ligação, tá? Então, nós temos que observar muito o átomo central. Caso não tenha, no caso, vocês estão vendo o H2, ele não tem um átomo central. Eu tenho os dois elementos aqui, ó. Eu tenho o elemento hidrogênio, né, ó. Tem o elemento hidrogênio e tem outro hidrogênio. Então, não tem alguém para dizer que é o centro. Então, eles estão compartilhando por igual, né? Do mesmo jeito acontece aqui, eu tenho o hidrogênio e tenho o cloro. Então, nesse caso aqui específico, também não tem um centro. Tá vendo? Alguém tá puxando mais. No caso, se eu fosse desenhar, você tá vendo que o cloro é maior que o hidrogênio, né? Então, tá puxando mais elétrons para ele. E aqui no oxigênio, do mesmo jeito. Então, nós temos 3 ligações aqui que nós conhecemos. 2 que são ligações covalentes simples e uma que é ligação covalente dupla, né? Então, aqui nós temos ligação covalente dupla. Não é isso? Ligação covalente dupla, que representa aí a interação desses 2 oxigênios, não é verdade? Então, ó, você vai notar que na molécula triatômica eu tenho 3 átomos, né? Eu vou ter o átomo central. E aí tem algumas coisas que nós temos que observar. Se você nota essa daqui que está como de maneira linear, né? Ó, eu até aumentei aqui para ficar melhor a visão de vocês. É linear, tá vendo? Ó? Né? Então, aqui, nesse linear, eu tenho um átomo central. Aqui é o átomo central. Então, é aqui que eu vou observar
É nele que eu vou ver, por exemplo, se sobra par de elétrons. Repetindo, é nele que eu vou ver se sobra par de elétrons. Nesse caso, não. Por quê? Porque eu estou vendo aqui embaixo que está dizendo que é linear. Se é linear, é porque não sobrou par de elétrons. Então, eu não tenho o quê? Pares de elétrons aqui, ó. Eu não tenho pares de elétrons. Então, se eu não tenho par de elétrons, obviamente que eu vou ter aí uma geometria linear. Então, já é um dado para você, já é uma informação. Se não sobrou par de elétrons no átomo central, e isso que eu estou falando de uma molécula triatômica, que tem 3 átomos, né? Se não sobrou par de elétrons, então eu tenho aí uma geometria linear. Essa geometria linear, ela tem um ângulo de 180. Ela pode ser assim, né, na vertical ou na horizontal. De qualquer maneira, o ângulo que está formando aqui é 180. Então, é geometria linear. Agora, ainda falando de molécula triatômica, eu tenho aqui o... Aqui a gente pode representar o da água, né? Veja que aqui forma um ângulo, né? Angular. Né, ó. Eu tenho aqui especificamente, tenho 2 ligantes. Se eu for representar aqui, eu tenho hidrogênio e aqui eu tenho outro, né? Ó. E aqui nós temos no meio o oxigênio. Que esse oxigênio é da família 16. Isso quer dizer que ele tem quantos elétrons na camada de valência? Ele tem 6 elétrons, não é? Ó. Então, para fechar o octeto, ele precisa compartilhar 2 elétrons, não é isso? Então, ele está compartilhando aí seus elétrons com esses hidrogênios. Né? Então, compartilhou com o hidrogênio da direita, com o da esquerda, formou o ângulo. Por que formou o ângulo? Porque agora aqui, gente, agora vocês já conseguem ver que eu tenho o quê? A sobra de pares de elétrons, tá vendo? Ó? Sobrou par de elétron aqui. Então, se sobrou par de elétron, não tem como fugir. Sobrou par de elétron, e é ele. Tá? Ó, sobrou par de elétron. Tá como meu filho falou, tá bugando aqui, né? Bugou aqui, como meu filho fala. Então, sobrou par de elétron. Se tem sobra de par de elétron, viu lá no átomo central, que sobrou par de elétron, tem sobra, né? Teve sobra, forma ângulo. Então, aqui, ó, sobrou, formou ângulo. Então, sobrou 2, né? Ó. A molécula de água, ela tem 2 pares de elétrons que sobram, porque não preciso mais para poder fechar o octeto. Então, nessa sobra, forma um ângulo aqui. Esse ângulo do linear, como falei para vocês, esse ângulo é de 180, vocês vão ver isso mais à frente, tá? Mas só para que vocês tenham esse dado já direto. Então, o ângulo linear, né, ó, é 180, e o angular, no caso específico aqui da água, ele tem um ângulo de 105 graus, tá? 105 graus. Então, é formado justamente porque sobrou par de elétrons. Então, anote aí no cantinho aí do livro. Olhou para o átomo central, tem uma molécula triatômica, olhou para o átomo central, sobrou pares de elétrons, a geometria é angular. Moléculas triatômicas, olhou para o átomo central, sobrou par de elétrons, quando você vai compartilhar esses elétrons, geometria angular. Não esqueçam jamais dessa informação. Geometria angular, ok? Só que essa geometria, essa disposição, gente, ela está muito voltada com a teoria chamada teoria da repulsão dos pares de elétrons. Essa teoria é chamada de VESPER. Tá, ó, é o VESPER, é uma abreviação, tá? Ó. Tem bem do ladinho, se você for observar, tem ela em inglês, o que é esse VESPER. Faltou aqui, né? Tem o que representa esse VESPER, que é justamente o que tem aqui do lado, o E na frente do S. Então, é o Valence Shell Electron, no caso, vai ser representada, só vai ter aí a sua disposição no espaço, através da sua geometria. E essa geometria é fundamentada pela repulsão dos pares de elétrons. Molécula de água, aquela sobra dos pares de elétrons fazem com que os hidrogênios, eles formem esse ângulo de 105 graus. Eles não se tocam aqui embaixo, porque eles são iguais. E nós já sabemos essa reação, que os compostos iguais, ou elementos iguais, a tendência deles é o quê? É afastarem, é repelir-se, né? É ficarem um mais distante que o outro. Então, quanto mais distante, melhor para a molécula. Quanto mais distante for os ligantes, melhor será para a molécula, na estabilização da molécula. Então, mais distante, mais estável. E aí, essa distância vai formar uma geometria, que é que vocês têm que lembrar muito da parte da matemática, mas não pelos cálculos. Professor, vai começar os cálculos. Não vamos calcular nada em geometria, nós vamos só observar
como é que funciona aí a repulsão dos elétrons e os seus ligantes e as nuvens formadoras dessa molécula. Não precisa calcular nada, como vocês viram lá com o Leonardo, com o Daniel ou com o Fernandes. Eu não sei qual dos matemáticos falam sobre geometria, mas é muito fundamentada com o que eles falam, tá? Com exceção dos cálculos, nós não precisamos de cálculo. Então, quanto mais distante for o seu ligante, a nuvem eletrônica, mais estável vai ser a molécula, porque não tem concorrência, né? Não tem impedimento, ninguém vai impedir a passagem de elétrons do outro, enfim, não vai ter essa dificuldade, essa problemática para poder fazer a estabilização. Então, você vai notar que esses grupos, essas ligações, essas nuvens, são essas aqui que vocês já conhecem, né? A questão do compartilhar, né? Nós temos aí as covalentes simples, né? Nós temos aí a dupla, nós temos a tripla, enfim, nós temos outras representações que nós já conhecemos, e nós temos a nuvem, né? A nuvenzinha que está desenhada aqui tá de preto, né? Ó. Mas aqui é a representação do elétron livre, né? Daqui é par de elétron livre, não é isso? Então, olhou para o átomo central, sobrou isso daqui, par de elétrons. Sobrou par de elétrons é o quê? Angular, não falei isso para vocês? Olhou para o átomo central, uma molécula triatômica, sobrou par de elétrons, então a geometria é angular. Então, eu não posso deixar de relacionar ligação e par de elétron com nuvem eletrônica. Então, você viu uma molécula, a água ela tem a presença de duas sobras de pares de elétrons e tem 2 ligantes. Então, na molécula de água, nós temos 4 nuvens. Nuvens eletrônicas, gente, é justamente onde os elétrons se encontram. Eu não consigo ver os elétrons, eu não consigo dizer a posição e o movimento dos elétrons. Isso chama-se incerteza de Heisenberg. O princípio da incerteza de Heisenberg. Não dá para eu ver onde é que estão os elétrons. Eu sei onde eles podem estar, que é justamente nessas nuvens eletrônicas, né? Que é como se estivesse falando de orbitais. Isso daí foi o que nós falamos de modelos atômicos. Então, tem tudo a ver com o movimento dos elétrons aí, representando a estabilidade da molécula. Então, nós temos isso daqui, que é a nuvem eletrônica, e eu vou relacionar a nuvem eletrônica não só com os ligantes, que vão estar ligados ao átomo central, mas também a sobra de pares, né? Sobrou um par de elétrons, terei uma nuvem. Sobrou 2 pares, terei 2 nuvens. Então, a contagem de nuvem não é só entre as ligações que vocês estão vendo aqui, ó, simples, dupla e tripla, mas também entre as sobras de pares de elétrons. Então, guarde isso na cabeça. Vocês podem ser questionados. A molécula de CH4 tem quantos ligantes, quantas nuvens? Aí você vai ver que o CH4, o átomo central, não sobe elétrons. Então, você vai ter 4 nuvens, e as 4 nuvens é justamente os 4 ligantes, os 4 hidrogênios ligados ao carbono. Isso tudo nós vamos ver em atividade, tá? Vamos ver essa representação em atividade. Até aí, tudo bem? Eu gosto de fazer essa pergunta porque eu fico falando e eu não consigo ver vocês, e ninguém está me dizendo nada. Então, até aí, tudo bem? Eu posso prosseguir tranquilamente? Tem 14 alunos. Eu não vejo a Lia. Lia, você encontra-se aí conosco? Sim, a Maria Paula me responde sempre, né? Eu não vejo a Lia, tá com algum tempo que eu não vejo a Lia. Vamos prosseguir, né? Eu acredito que ela vai aparecer. A Lia vai aparecer. Então, continuando aqui. Vimos aqui a nuvem eletrônica e vamos trabalhar agora com a geometria direta, né? Vamos ver que são essas geometrias. Como é que a gente vai identificar essas geometrias através desse quadrinho aqui. Esse quadrinho é interessante, que ele já faz o resumo de tudo que eu falei. Ele já resume direto o que tem a ver as informações, né? Que o quadro dá pra gente. Deixa eu diminuir só mais um pouquinho. Agora diminui demais. Deixa eu botar aqui no 100%. Cadê você? No 100% aqui é melhor. Pronto. Certo. Deixa eu apagar aqui para a explicação ficar melhor, porque aqui foi o que eu já tinha feito. Aqui também. Então, bem que de início, você está vendo aí, ó, nuvens, número de nuvens ao redor do átomo central, né? Você está vendo tudo isso daí já. Número de nuvens ao redor do átomo central. É justamente o que eu falei no início para vocês,
é a quantidade de ligações, né, e se há sobra de pares, né, de elétrons no átomo central, que também corresponde às nuvens. Então, na primeira nós temos aí as possibilidades de nuvem, né, ó. Primeiro nós temos a possibilidade de nuvem direta, dizendo aí, por exemplo, que nós temos duas nuvens. Então, nós temos uma molécula triatômica, o exemplo aí está, essa molécula triatômica, o exemplo está o CO2, né, ó. Aqui é como se estivesse representando o CO2, tá? Deixa eu botar uma canetinha aqui para ficar mais prática. Então, aqui é a representação do CO2, onde o CO2 é o carbono ligado ao oxigênio, né? Duas moléculas de oxigênio. O carbono, ele vai ser justamente o que nós falamos de átomo central, né? O carbono aqui é o átomo central. Então, no carbono, não vai sobrar pares de elétrons. A gente vê aqui, ó, compartilhou direto, né, com os dois oxigênios, e não sobrou par de elétron. Você nota que se não sobra par de elétron, eu vou ter só duas nuvens. Quais são as nuvens? Vou tentar desenhar de verde aqui, ó. É justamente a nuvem aqui do oxigênio e a nuvem do outro oxigênio, né? Ó, tá aqui desenhadinho aqui, ó. Então, aqui é onde estão os elétrons, né? Ó. Aqui no átomo central não sobrou nenhum par. Não sobra nenhum pontinho assim, ó. Se não sobrou nenhum pontinho, é porque nós temos uma geometria chamada geometria o quê? Linear. Se não sobrar, se eu estou falando de uma molécula triatômica, né? Ó, três átomos, carbono e oxigênio, né? Ó, tem dois oxigênios e um carbono. Não sobrou par de elétrons no átomo central, então vai ser o que? Linear, tá? Geometria linear. Professor, eu tenho que sempre fazer isso? Sim, você vai ter que voltar lá para Lewis, que nós vimos, e foi inclusive nosso conteúdo de prova passada, as estruturas de Lewis, lembram? Né, que era a molecular, a eletrônica e a estrutural, né? Então, você vai para a estrutura de Lewis, faça toda essa representação aqui, né, ó. No caso, eu estou mostrando os elétrons que foram compartilhados com o carbono para poder estabilizar a molécula. Né? Aqui, o ângulo formado foi de 180 graus, porque não sobrou par de elétrons aqui. E nós temos a geometria, né, que é geometria linear. Não esquece disso. Triatômico, sem sobra de par de elétrons, geometria linear. Ok? Então, nesse caso aqui específico, vou até colocar do lado. Aqui eu tenho duas nuvens, ó. Vou ter aqui duas nuvens. Lembrando que essas nuvens estão relacionadas aos ligantes. E eu tenho zero sobra de pares de elétrons. Então, sobrou zero par de elétrons aqui, ó. Tenho duas nuvens e nenhum par de elétrons. Então, quando isso acontecer, é o quê? É linear. Geometria linear. Só não esquecer disso. Não sobrou par de elétrons e eu tenho dois ligantes, então, linear. O átomo central, dois ligantes, linear. Quando a gente faz a relação agora com três nuvens, né? Eu tenho um átomo central, eu tenho três nuvens. Essas três nuvens podem ser representadas de duas maneiras, tá? Eu posso ter dois ligantes e um par de elétrons, não é isso? Ó, posso ter dois ligantes e um par de elétrons que sobram. Ou eu posso ter dois pares de elétrons e um ligante. Né? Que no caso aí, o empréstimo vai acontecer. Mas veja aqui, ó. Veja nesse sentido. Dois elétrons ligantes. O exemplo que tem aqui, que já é o compartilhamento, aqui sobrou o par de elétron, aqui é a sobra, ó. Tá? Aqui sobrou o par de elétron. Aqui são os ligantes, são dois oxigênios, ó. Tem um oxigênio aqui e tem esse outro aqui. Esse oxigênio que está aqui do lado direito, vocês estão vendo, compartilhou direto com 6 elétrons do enxofre. Lembrando, o enxofre é da família 16, então ele possui 6 elétrons na camada de valência. Para 8, falta quanto? Falta 2, né? Faltam 2 elétrons, então ele vai compartilhar direto. 6, 7, 8. Então tem a ligação covalente dupla que vocês estão vendo aqui, ó. Ligação covalente dupla. Estão vendo? Tá todo mundo vendo? Então tem uma dupla aqui. O que vai acontecer? Ele vai compartilhar com outro oxigênio aqui? Não, ele vai emprestar. Esse empréstimo, falei para vocês na aula passada, nos assuntos de aula passada. Esse empréstimo chama-se ligação covalente dativa, que é representada por uma seta. Essa seta, ela vai em direção
do elemento que está sendo emprestado. Então, deixa eu partir para o quadro para ficar mais fácil a visão de vocês. Tá? Deixa eu partir aqui para o quadro. Vou pegar essas duas situações aí. Vou pegar de 2 átomos ligantes. Vou botar aqui, ó. 2 átomos ligantes. Então, esses 2 átomos ligantes, o exemplo é o SO2. É o SO2, onde o enxofre está no centro, tá? Então, o que vai acontecer? O enxofre, ele vai sobrar pares de elétrons, né? Ó, porque ele vai compartilhar direto com um oxigênio, os outros 2, ele vai compartilhar. Então, tem um oxigênio aqui e tem um oxigênio aqui, que é o SO2, tá? A molécula. Então, se o oxigênio também é da mesma família, ele tem 6 elétrons. Então, vamos lá, ó. Com 6 elétrons aqui também. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O que vai acontecer? Deixa eu só melhorar isso daqui. Eu vou ter que emprestar alguém, né? Tem que emprestar. Então, eu vou só melhorar aqui. Porque eu vou ligar direto aqui, ó. Com esse oxigênio, com esse ligante. Então, veja, eu tenho 3 nuvens, ó. Eu tenho essa nuvem aqui, tenho essa e tem essa daqui que vai sobrar, ó. Então, eu tenho 3 nuvens. Não esquece disso. Os elétrons que sobram também são nuvens, não só os ligantes, mas os elétrons também. Então, pergunta que não quer calar. Vocês estão vendo meu quadro? Consegue ver meu quadro ou não? Que eu estou com o quadro aqui, estou no quadro, mas eu não tenho certeza que vocês estão vendo. Eu me vejo aqui com o quadro atrás, né? Você me vê com o quadro aqui atrás. Então, vamos aqui. Vou compartilhar agora a ligação covalente dupla aqui, ó. 6, 7, 8. Foi assim que nós aprendemos, tá? Só que eu já fechei o octeto, tanto desse enxofre, quanto desse oxigênio. Eu não posso mais compartilhar com outro oxigênio. Por quê? Porque não ficar com 10 elétrons. Eu não posso ficar com 10 elétrons. São até 8. Regra do octeto, 8. Só posso ficar com 10 elétrons. Aliás, com 8 elétrons, não posso ficar com 10. Perdão, com 8 elétrons, não posso ficar com 10. Então, o que é que eu faço para poder estabilizar aquele outro oxigênio? Ele tem que estabilizar, ele faz parte da molécula. Eu vou emprestar elétrons. Como assim, professor? Eu vou pegar aquele par de elétrons, ó, escutem. O empréstimo é do par de elétrons, tá? É o par de elétrons, não é apenas um, não é 3, é o par. Esses 2 vão ser emprestados. Então, ele vai emprestar para poder estabilizar aquela outra molécula de oxigênio. E a molécula poder existir, o SO2 poder existir. Então, ele vai fazer isso, ó. Ele vai emprestar. Então, quando ele empresta, a gente vai representar o empréstimo com a seta na direção de onde está ocorrendo o empréstimo. Então, ele emprestou esse par aqui, ó, para o oxigênio. Deixa eu só fazer uma ressalva. Que no nosso livro especificamente, que é um livro mais atualizado, que é um livro mais atual, ele faz uma coisa que, na minha opinião, como professor, é errada, porque confunde a cabeça do aluno, e a nossa função não é confundir a cabeça do aluno. Então, o que a gente vai observar? Por exemplo, que nós temos estruturas, essa estrutura que vai estar representada assim, ó, no livro. Está representada assim, tem o parzinho de elétron aqui, tem a dupla, né, ó, com oxigênio, e vai ter essa representação aqui. Não sei se vocês conseguem ver. Né, essa representação aqui, ó. Essa ligação aqui dá a entender, e é por isso que eu estou falando para vocês, dá a entender que ali está sendo um compartilhamento simples, né? Uma ligação covalente simples, e não é. Acabei de mostrar para vocês que eu consigo estabilizar o enxofre com esse oxigênio, formando o octeto. Se eu mostro aquela ligação do jeito que ela está, o aluno vai se confundir, vai dizer que eu estou compartilhando de novo com o oxigênio agora um elétron. Não é assim, gente, não é. O ideal, inclusive no meu tempo, no tempo dos pais de vocês, né? No tempo não tão distante assim, mas o ideal, a representação do empréstimo, chamado dativa, né? É uma seta, tá? Então, nas minhas provas, por exemplo, eu vou representar com a seta. Eu quero que vocês se atentem a isso. Você viu uma seta em determinadas direções, está indicando que ocorreu um empréstimo de par de elétrons. Vou repetir. Empréstimo de par de elétrons.
não é apenas um. Estou emprestando um par, tá? Então, esse empréstimo acontece, e aí nós fazemos a representação com a seta. Tudo bem? Deu para entender isso daí? Então, eu represento com a seta, tá? Então, essa representação é assim. Então, nesse caso agora, eu pergunto para vocês. Se for representar, nós temos aqui, ó, 3 nuvens, ó, que é o par que sobrou, que é essa ligação mesmo com o empréstimo, e essa outra aqui, a ligação com o oxigênio. Note que se a gente for fazer, faz tipo um triângulo, né? Ó. Você nota que forma um triângulo. Porém, eu não vou completar como um triângulo pelo simples fato de aqui ser apenas um elétron, um par de elétrons que sobrou. E existe a repulsão com esses ligantes. Então, se existe a repulsão com os ligantes, ele está formando um ângulo, tá? Esse ângulo eu vejo aqui, ó, pela repulsão, né? Ó, formou um ângulo que forma um ângulo de 120 graus. Esse ângulo de 120 graus vai indicar que a geometria dessa molécula, que é justamente triatômica, porque eu tenho um enxofre e 2 oxigênios, então é triatômica, tá assim, né, ó. Triatômica. Sobrou um par de elétrons, então, eu vejo, quantos ligantes eu tenho? Eu tenho 2 ligantes, né? Quantos par de elétrons sobraram? Sobrou um par de elétrons. Sobrou um par de elétrons, então, que tipo de molécula é essa? É angular. É angular. 2 pares de elétrons e a sobra de... Aliás, 2 ligantes e a sobra de um par de elétrons. Então, é geometria angular. Não esquece disso, gente. Sobrou par de elétrons, forma ângulo. Sobrou par de elétrons, forma ângulo. Não esquece. Vou perguntar lá na prova. Quantas nuvens eletrônicas existem no SO2? Você vai dizer para mim 3. Por quê, professor? Porque vai sobrar um par de elétrons na molécula. Sobrou um par de elétrons, esse par de elétrons é uma nuvem eletrônica. É onde nós encontramos elétrons. Então, também nós chamamos de nuvem eletrônica. Não esqueçam disso, crianças, tá? Sobrou um par de elétrons, também é nuvem eletrônica. Então, observe o quadro aí. Observe o quadro aí. O SO2 está sobrando aqui um par, que a gente vê aqui em cima, ó. Sobrou um par. E aí tem aqui a ligação covalente dupla. Nós temos a ligação da ativa, porque eu emprestei um par de elétrons, e eu tenho aqui o elétron livre, né? Um par de elétron livre que, posteriormente, eu poderia fazer o empréstimo dele para outra ligação. Não é à toa que nós temos aí, como referência do ladinho desse quadro, nós temos com 2 ligantes, né? Ó. Nós temos 3 nuvens com 2 ligantes, e nós temos 3 nuvens com 3 ligantes, que é justamente o SO3. O SO3 também existe, é o trióxido de enxofre. Eu vou representar para vocês ele agora, né? Ó, vou fazer a representação do SO3 agora para vocês e mostrar que também funciona para o SO3, tá? Da mesma maneira que eu vi a quantidade de ligantes, quantidade de pares de elétrons, eu vou ver agora com 3 átomos ligados, ó. Quando eu tenho 3 átomos ligantes, esses 3 átomos ligantes aqui, eu vou representar o SO3, tá? Ó. Estou representando aqui o SO3. Na outra nós temos uma molécula triatômica. Nessa daqui não, essa daqui eu tenho 4 moléculas, não tem? Ó, tem um enxofre, né? Ó, tem um enxofre e eu tenho 3 oxigênios, não é não? Então, uma do enxofre e 3 oxigênios, então aqui é 4, né? Ó. Somando 1 mais 3, 4. Então, tem 4 moléculas aí. Então, nesse caso específico, como é que a gente vê? Do mesmo jeito que eu fiz, o átomo central, quem que vai ser? É o enxofre. É o S. Vou colocar bem aqui embaixo. Ó. Eu vou mudar para ali para cima para ficar melhor para que vocês vejam. O pincel tá ruim. Então, vou botar para cá, vou puxar para cá, tá? Então, o átomo central é o enxofre, ó. Então, eu vou ter um oxigênio aqui, eu vou ter um aqui e vou ter outro aqui. Vocês vão ver que a geometria vai mudar totalmente, né? Mais angular. Ela vai mudar totalmente. Então, veja aí, ó. No centro, nós temos 6 elétrons. Cadê o pincel? Tá aqui. Então, ó. Vou botar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né, ó. Tem 6 elétrons. Tá? Tem 6 elétrons. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Eu vou estabilizar um desses oxigênios. Posso escolher qualquer um, tá? Não vou escolher esse daqui do lado. Não tem nada não. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui também vai ter seus 6 elétrons, óbvio. No outro lado de cima também. 6 elétrons. Né? Eu estabeleço primeiro isso aqui normal, na ligação covalente normal, né? No caso, uma ligação covalente dupla. Ó, 6, 7, 8. Assim como nós fizemos na prova. 6, 7, 8. Só que eu vou poder compartilhar com esse daqui. Se eu compartilho, fica com o quê? Fica com 10. Né? Se eu compartilho com o de cima, fica com quanto? Fica com 12. E não é regra do octeto. Regra do octeto é o quê? 8. Tem que ter 8 elétrons. Não é 10, nem 11, nem 12. É 8. Então, nesse caso, esses dois pares de elétrons que sobraram aqui, eles vão ser compartilhados. Ou seja, vão ser emprestados. Eu vou emprestar esses dois pares de elétrons. Então, esse par vai ser emprestado para esse oxigênio. Esse outro par vai ser emprestado para esse outro oxigênio. Então, a representação do empréstimo é justamente uma seta. Representação de uma seta, não é? Ó? Então, faço isso, ó. Representei com a seta, como falei para vocês, né? Ó. Esse par de elétrons foi emprestado para essa molécula. Esse outro par também vai ser emprestado para essa molécula. Então, nós temos aqui, ó, a representação. Isso daqui é Lewis, tá? Que é a estrutura de Lewis, é a eletrônica do compartilhamento dos elétrons. Na estrutura de Lewis aqui, eu vou ter a estrutura assim, ó. Enxofre, espero que vocês estejam vendo. Enxofre, representando aqui um empréstimo para esse oxigênio, o outro empréstimo para esse outro oxigênio, e uma ligação covalente dupla com esse oxigênio. Se você for notar, aqui a gente fez um triângulo normal, ó. Não foi? Fizemos um triângulo aqui, né? Esse triângulo, nós temos um ângulo aqui de 120 graus, assim como o outro lá que nós vimos, também do SO2. Só que a diferença é que aqui, ó, nós temos 3 ligantes, ó. Nós temos 3 ligantes e nós temos 0 pares de elétrons no átomo central. Eu não tenho pares de elétrons que sobraram aqui, tem? Não. Os pares de elétrons que tinham foram o quê? Foram emprestados para os oxigênios. Então, quando você se depara com 3 ligantes na molécula, 3 ligantes, 1, 2, 3. Ou seja, você tem o quê? 3 nuvens, né? Ó. Você vai ter 3 nuvens. Uma dessas nuvens, no caso aqui, não é nenhum par de elétrons livre. É isso? Ó. Então, 3 ligantes e nenhum par de elétrons livre aqui no átomo central. Então, a geometria disso daqui, gente, mudou. Ela não é mais angular. Ela não é mais angular. Ela é trigonal, tá? Ela é chamada trigonal. Em alguns livros ele completa como trigonal plana, tá? Trigonal plana, mas ela é trigonal, três ligantes. E não sobra o quê? Pares de elétrons. Se não sobrou pares de elétrons, então nós temos a geometria trigonal, ok? Trigonal ou trigonal plana. Não esquece disso. Quantas nuvens eu tenho aqui? Tenho 3. 1, 2, 3, que são justamente os 3 ligantes. Então, eu tenho 3 nuvens eletrônicas, que são os 3 ligantes, e não sobrou par de elétron no átomo central. Qual é a geometria? Trigonal plana. Trigonal plana. Anotem logo aí, atividade, página 303. Atividade, página 303, para que vocês possam treinar em casa, ok? 303. Vamos aí para outra geometria, né? Para outra geometria. Com quantas nuvens? Agora com 4 nuvens, né? Aliás, nós vimos as nuvens já. Deixa eu prosseguir. 4 nuvens aqui, vamos lá. 4 nuvens, né? Que são 4 átomos, né? Ligados ao átomo central. Então, observa as nuvens dele. Nós temos 3 possibilidades. Vamos ver uma, né? Vou apagar tudo aqui, tá? Lembrando que está sendo gravado, então não tem tanto prejuízo assim, tá? Então, vamos ver as nuvens aí. 4, não é isso? 4 átomos no átomo central, não é isso? Vou colocar 4 ligantes.
4 ligantes, né? No átomo central. Mas eu posso ter situações, não posso? Posso ter 3 situações. Eu posso ter, no caso, esses ligantes aqui, ó. Vou botar assim em colchete aqui, ó, uma chavezinha. Estou falando de nuvens, tá? Ó, sempre lembra das nuvens, ok? Nuvens, né? São as nuvens eletrônicas. Então, vamos ao exemplo 1. Vou colocar aqui exemplo 1. Eu vou dar o exemplo 1 do água. Então, você vai notar o seguinte. Por que ele está dizendo que são 4 ligantes aí? Por que são 4 nuvens aí na água? Quem é o átomo central? O oxigênio, né? Por quê? Porque o oxigênio tem menor quantidade. Eu tenho entre hidrogênio e oxigênio, ele vai ter menor quantidade. Então, ele é o átomo central. O oxigênio, nós sabemos que tem 6 elétrons na camada de valência. Ó. Tem 1, tem 2, 3, 4, 5, 6. Não é? Os hidrogênios, eles só querem um elétron para poder estabilizar. Nós já também sabemos isso. Então, ó, 6, 7, 8. O hidrogênio estabilizou. Então, nós temos aqui, ó, nessa molécula, nós temos essa nuvem, essa outra nuvem e essas 2 nuvens aqui, ó. Por isso que eu estou considerando como sendo essas 4 nuvens que a questão já nos mostra como informação, né? Então, nós temos 4 nuvens. Sobrou par de elétron, gente. Se sobra par de elétron, sobra de pares, né? Ó. Sobra de par de elétron. Que geometria eu tenho? Você tem sobra de par de elétron? Geometria o quê? Angular. Sobrou par de elétron, no caso aí, ó. Geometria angular. Na água, outra especificação da água, nós temos 2 ligantes. 2 ligantes, nós temos 4 nuvens. 2 ligantes, 4 nuvens. Então, 2 ligantes, quem são? Hidrogênio e hidrogênio. 4 nuvens, quem são? Os 2 hidrogênios e os 2 pares de elétrons livres que tem nela. Então, se você se deparar com 2 ligantes e 4 nuvens, você tem uma geometria angular. A água, crianças, parece que está sorrindo para vocês, né? Ó. Ô, sorriso aí bonito, né? A água, ela tem aqui um ângulo de 105 graus. Então, se você quer impressionar em casa, na hora do almoço, tá lá todo mundo almoçando, sua mãe, seu pai, seus irmãos, aí você toma aquele copo com água assim e diz assim, tomou o copo com água aqui, ó, e diz assim, a água, gente, tem um ângulo de 105 graus. Eles vão parar de comer e dizer assim, meu Deus, meu filho, minha filha tá com as informações tão aprofundadas, né? Então, é química do cotidiano, tá? Não é só para decorar e passar de ano, não. É para dizer mesmo. Chega e diga que a água tem 105 graus. A água é uma forma molecular, porque sobra par de elétrons. Isso eu aprendi hoje, né? Então, mostre o seu conhecimento aí para os seus familiares. Tudo bem? Faça isso. Então, nós temos aí outra possibilidade, né? Nós temos a da água. Eu vou apagar aqui, ó. Que agora eu vou ver com 4 nuvens, mais com 3 ligantes. Aí, ó, 4 nuvens e 3 ligantes. Vou dar um exemplo disso. Do NH3. O que vai acontecer aqui com o NH3? Quem é o átomo central? O nitrogênio, por quê? Porque o nitrogênio tem menos quantidade, né? Então, ó, nitrogênio da família 15, tem 5 elétrons, ó. 1, 2, 3, 4, 5, né? São 3 hidrogênios, não são? Então, ó, um hidrogênio aqui, outro hidrogênio aqui e mais um aqui, ó. Mas são 4 hidrogênios. Então, o que é que eu faço, ó? Vou colocar um X aqui, para poder estabilizar logo todo mundo, né? Se ele tem 5 elétrons aqui, para 8, ele só quer 3, né? Então, ó, ele faz isso, ó. 5, 6, 7, 8, não é? Mas sobrou um par de elétrons. Eita, professor, sobrou um par de elétrons, então é angular. Nesse caso, não. Muito cuidado, tá? Ele vai formar um ângulo, sim, tá? Óbvio. Aqui tem um ângulo de 109 e 28, né? Para cada distância. Só que quantas nuvens eu tenho aqui? Eu tenho 4 nuvens, professor. O par de elétrons que sobrou também é uma nuvem. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4. Então,
Quantos ligantes eu tenho? Tenho 3 ligantes. Tenho 3 ligantes. Quantas nuvens eu tenho? Eu tenho 4 nuvens, porque sobrou quem? Um par de elétrons. Um par de elétrons. Se sobrar um par de elétrons, crianças, vocês vão ter essa geometria aqui, ó. Essa geometria, que é a geometria de uma pirâmide. Geometria de uma pirâmide, que é chamada de piramidal. Então, aqui nós temos a geometria piramidal. Então, qual é a dica do professor Jorge para vocês? Todo e qualquer elemento da família 15, da família do nitrogênio, que faz uma ligação aí de 4 nuvens e 3 ligantes, né? Porque um das nuvens é o par de elétrons, eles sempre terão essa geometria aí piramidal. Não esquece disso. O ângulo aqui, ó, o ângulo é de 109 graus e 28, né? 109 graus e 28, ok? Então, nós temos sempre essa piramidal. E a última aqui, para a gente encerrar a nossa aula de hoje, né? Tá faltando aí alguns minutos para a gente encerrar a nossa aula. Nós vamos falar também de 4 ligações, né? Então, nós vimos 3 possibilidades, uma angular, outra piramidal e outra, agora, tetraédrica, onde nós vamos ter a presença do carbono, como exemplo aqui, ó, o CH4, que é o metano, para quem não sabe, é o gás natural, é o gás que pode ser produzido em casa, você pode produzir esse gás metano com a decomposição orgânica, né? Isso acontece muito nas fazendas, quem tem fazenda aí, quem tem sítio, né, que tem aí os suínos, até mesmo os bovinos, eles são as fezes, a urina, enfim, são todas guardadas em algumas estruturas, né, onde vai haver aí a reação anaeróbica, né, bactérias anaeróbicas vão fazer a fermentação e vão transformar aqueles dejetos em energia, no caso o metano, né, ele é explosivo, né, é um gás explosivo, mas é um gás natural, né, é a resolução sobre, por exemplo, quando o petróleo acabar, vai ser o gás natural, o CH4, onde, voltando aqui para a parte da química, eu vou ter o carbono como átomo central. Eu sei que o carbono, ele faz 4 ligações, então eu vou fazer desse jeito aqui, ó, já mostrando como é que tem que ficar no espaço. Lembrando, quanto mais afastado, melhor, não é? A questão do Vésper, né? Isso, lembra do Vésper? Quanto mais afastado, melhor. E eu tenho 4 hidrogênios aqui para poder fazer as ligações. Tenho 4 hidrogênios. Vou agora colocar os elétrons dos hidrogênios. E vou ligá-los, ó. 4, 5, 6, 7, 8. Olha só. O que é que se olha aqui? Que nós temos quantos ligantes? Nós temos 4 ligantes, não é? Ó? 4 ligantes ou nuvens, né? 4 ligantes ou nuvens, não é isso? Ó, então, temos 4 ligantes ou nuvens. E quantos elétrons sobram no átomo central? Quantos elétrons? Nenhum. 0 elétrons no átomo central. Não é isso? 0 elétrons no átomo central. Então, se isso acontecer, vocês vão ter uma estrutura assim, ó. Eu vou desenhar aqui a estrutura, ó. Parece uma pirâmide, tá? Mas eu venho aqui, ela traça aqui. É o que nós chamamos, gente, de tetraédrica. Tetra, 4, não é isso, ó? Tetraédrica. Tetraédrica, 4 ligantes e nenhum par de elétrons livre. 4 ligantes e nenhum par de elétrons livre. Então, nós temos aí as principais geometrias a ser estudadas agora no nosso sexto conteúdo, né? Nossa sexta prova, ok? Página 303, tá? É a página da atividade. Muito obrigado aí, Cíntia, por ter falado. Eu não vi o chat, eu agradeço, tá? Um abraço a todos, tá, gente? Quem não mandou a prova, por favor, mandem, tá? Eu preciso dela ainda hoje, porque eu tenho um prazo já curto para poder corrigir e colocar no sistema, tá bom? E qualquer dúvida ou dificuldade que vocês tenham, procurem a professora, né? A professora Ana Clara, para ela poder entrar em contato comigo e a gente poder resolver qualquer problema futuro, tá? Um bom dia para vocês. Já dei uma lidinha no que eu falei hoje, leiam e vamos para frente, tá? Um abraço e até a próxima aula, se Deus quiser. Façam as questões, tá bom? Para a gente tirar a dúvida na próxima aula. Tchau.